bem? Bem-vindos à nossa Educação em Tela. Parece uma pergunta retórica. Quando nós dizemos oi, tudo bem? Isso soa automático. Parece que é algo já programado. Pois é exatamente a esta pergunta que nós hoje iremos discutir em nosso encontro. Sim, porque para além desta simples e corriqueira pergunta do oi, tá tudo bem? Vem um diálogo com o interlocutor e vem alguns questionamentos. Isso se dá pelo fato de que todos nós, seres humanos, somos seres da inter-relação. Por isso que na educação é tão importante a convivência, o relacionamento. E nesse tempo da pandemia, nós temos experimentado exatamente mudanças muito bruscas na questão das relações interpessoais e humanas. A ausência da presença física do formato de aula presencial, portanto, nos retirou essa possibilidade da cultura do encontro, de encontrar o outro, de estar junto, de fazer-se presente e nesta condição de sociabilidade viver o processo educacional. Isso fica muito claro quando, por exemplo, numa conversa que particularmente tive com um psicólogo e amigo, o Dr. Bruno Alves, a quem eu respeitosamente cumprimento, nós conversávamos exatamente sobre essas questões socioemocionais da educação na pandemia. E nós precisamos entender esta questão e colocar muito calmamente, de forma muito criteriosa, esta experiência da socioemoção da educação. Porque isso fica muito claro, por exemplo, no livro do antropólogo, filósofo e sociólogo francês Edgar Morin, quando no livro Os 7 Saberes Necessários para a Educação do Futuro, Edgar Morin nos diz algo muito interessante. Ele diz: o ser humano é a um só tempo físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. E tem razão Edgar Morin quando assim fala, porque realmente nós somos seres complexos, nós somos pessoas, criaturas de vivermos uma complexidade enorme. Por isso que nesta conversa que tive com este amigo psicólogo, nós falávamos exatamente partindo de uma frase que eu creio que certamente você também tenha visto passear nas suas redes sociais. Ultimamente nós temos lido uma frase que me fez refletir e trazer para essa nossa conversa, esse nosso bate-papo aqui sobre educação. E a frase dizia assim nas redes sociais: seja gentil e trate as pessoas com calma, porque nem todo mundo está bem nessa pandemia. Eita verdade pura essa frase. Nem todo mundo está bem neste processo de pandemia. E isso também se aplica quando nós falamos na questão da educação. Por isso que veio-nos, portanto, esta inspiração de conversarmos sobre a condição socioemocional da educação na pandemia. E o que seria essa condição socioemocional? São as capacidades individuais que se manifestam no modo de pensar, sentir e nos comportamentos ou atitudes para se relacionar consigo mesmo, com a pessoa, com o seu eu, com a sua personalidade, com o seu próprio ser, mas também com o outro. Estabelecer objetivos,
tomar decisões, enfrentar situações adversas ou novas, como por exemplo a própria pandemia. Não há adversidade maior, não há novidade maior que tenha sido transversal ao nosso processo civilizatório dos últimos tempos do que essa pandemia. Ela realmente veio para mudar, para mexer com as estruturas, mas mexeu não somente com as estruturas físicas, educativas, processuais, mas também psicológicas. É aí que entra a questão da socioemoção. Por quê? Porque é necessário entender que cada pessoa vai responder ao seu modo a um processo abrupto de mudança, como este que temos experimentado durante a pandemia. E a isso aplica-se tanto professores quanto educandos, quanto alunos. Ninguém estava preparado para viver este momento. E nós tivemos que nos adaptar. E isso também implica em conhecer a si próprio. Por isso que a Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC, ela nos apresenta, quando se fala na questão da socioemoção, das condições ou dos aspectos socioemocionais da educação, a BNCC nos diz que nós precisamos ter algumas competências, algumas habilidades para poder entender este processo. Por exemplo, a autoconsciência. É necessário que a pessoa tenha uma autoconsciência, conheça a si própria, o seu pensamento, o seu desejo, como as coisas se maquinam, como o pensamento é construído, e isso vai, é claro, interferir positivamente ou negativamente, por exemplo, no seu ensino-aprendizagem, no seu processo de formação. Por isso que é preciso ter uma autoconsciência equilibrada, uma autoconsciência reta, retilínea, forte, íntegra, ética. A BNCC nos fala, por exemplo, de que é preciso ter uma autogestão. Não há coisa mais difícil do que você conseguir esta habilidade de ter uma autogestão dos sentimentos, controlar emoções, controlar raiva, controlar ansiedade, controlar medo, controlar incertezas, dúvidas, angústias, tudo isso num turbilhão de situações que vão acontecendo no dia a dia. Por isso que na pandemia nós precisamos mais do que nunca ter esta habilidade socioemocional da autogestão. Eu sou dono do meu próprio eu sou dono e posso sim dominar os meus instintos, os meus desejos e também, é claro, as minhas habilidades, as minhas capacidades. A BNCC ainda fala sobre uma competência socioemocional de que precisamos ter uma consciência social. Isso a pandemia nos trouxe muito presente. Nós não estamos sós no planeta, nós não estamos sós e cada um pôde, ao seu modo, ser impactado na pandemia. E na educação não foi diferente. Por isso é necessário ter esta consciência social. Quando é que essa consciência se aplica na questão socioemocional da educação pandêmica? É quando, por exemplo, nós vemos algumas bonitas experiências de, por exemplo, a escola ofertar a merenda que seria posta para o convívio no formato presencial. Por exemplo, esta merenda ser levada pela família do educando para a sua própria sobrevivência, para a sua própria subsistência.
Então, esse é um processo onde tem uma consciência social da escola. E isso é, sim, uma boa habilidade socioemocional. A BNCC segue nos dizendo que é preciso ter como habilidade socioemocional habilidades de relacionamento. Como disse, e a sociologia nos explica, que nós somos seres do simbólico, nós somos seres das relações interpessoais e humanas. E sobretudo nós, latino-americanos, brasileiros e nordestinos, sobretudo, somos e necessitamos do abraço, do aconchego, do aperto de mão, do olho no olho, do conviver, do compartilhar. Por isso que essa habilidade socioemocional do relacionamento é uma grande celeuma quando se trata da educação no formato remoto. Por quê? Porque é necessário criar, para se ter uma habilidade de relacionamento, empatia, colocar-se no lugar do outro, pensar como o outro, sofrer como o outro, saber que nem todo mundo vai ter acesso a uma internet de qualidade, ou a um computador, ou a um celular, ou a qualquer outras condições necessárias para uma boa educação neste tempo de aulas remotas. Por isso que essa habilidade de relacionamento é tão necessária para que nós criemos condições, mesmo no formato remoto, mesmo não tendo a presença física, mas buscarmos sim criar laços. É possível criar laços também à distância. É possível estreitar comportamentos também através de uma tela fria de um computador ou de um celular. E aí a BNCC nos diz que é necessário que, para esta condição socioemocional equilibrada, fortalecida, é preciso ter uma tomada de decisão responsável. Como se dá essa tomada de decisão responsável? Crie uma rotina de estudo, de trabalho. Crie condições necessárias para que a educação seja de qualidade. Tome a decisão. Queira. Diga: eu posso, eu faço, eu quero. Parecem palavrinhas mágicas, mas são palavras que, como nós dizemos no popular, palavra tem poder. Você não sabe o poder que tem uma palavra. Por isso, se aproprie de boas palavras, se aproprie de bons pensamentos, se aproprie desta condição socioemocional positiva para ver a vida com outros olhares. É para isso que um pedagogo existe. Existe para dar condições ao educando de que ele seja sujeito, seja protagonista da sua própria história. E é neste sentido que nós precisamos cuidar e muito das condições socioemocionais, tanto dos professores quanto dos alunos. Por quê? Porque nós somos seres complexos. Então, nem todo mundo está bem nesta pandemia. Nem todo mundo se adaptou ao formato de aula remota. Nem todo mundo está gostando. São pouquíssimas as pessoas que dizem estar gostando deste modelo. Então, cuide para que seja a sua aula, professor, atrativa, para que não ocorra evasão escolar, para que o seu aluno não fique desmotivado, para que o seu aluno não fique sem perspectiva. É necessário que professores e alunos tenham a consciência
de que este processo de pandemia iguala a todos. Todos nós estamos sofrendo, todos nós estamos no mesmo barco, como a gente diz. Agora, nem todos têm boia, nem todos têm boia suficiente para sobreviver, porque, olhe, é necessário que nós tenhamos muito equilíbrio, porque senão nós vamos correr doido no meio do mundo, literalmente, nessa condição de aulas remotas. Doido fica professor, com noites a fio para preparar aula, para poder se comunicar através das tecnologias da informação e da comunicação, para organizar, planejar, até chegar o momento de executar a sua aula. Doido ficamos nós, alunos, discentes, para poder dar conta de responder atividades a tempo, para poder fazer provas online, que não é a coisa mais fácil do mundo. Não me digam do contrário, porque eu não acredito. Então, ficamos loucos ao imaginar o que é aula assíncrona ou síncrona. Enfim, tudo está mudando. E neste processo de mudança é preciso manter-se equilibrado, porque senão nós corremos o risco de termos pessoas cada vez mais, e tem aumentado o número de pessoas com insônia, com ansiedade, com depressão. Neste processo da pandemia, nós temos experimentado um grande número de pessoas, de professores, de alunos, enfim, da comunidade escolar, que tem sofrido bastante com esta situação. Eu espero que estas nossas dicas, esta nossa conversa tenha me ajudado a buscar um pouco mais de equilíbrio, a buscar um pouco mais de calma. Tudo vai passar, tudo vai passar. Nós venceremos também esta dificuldade da pandemia. A vacina está aí, lenta, é claro, mas é uma luz no fim do túnel, e esse é o nosso desejo, de que muito brevemente nós tenhamos de volta as nossas salas de aula, o nosso convívio, o nosso relacionamento, a nossa condição de proximidade, de encontro, enfim. Se você gostou desse nosso vídeo, se você curtiu, dá um joinha, diz ok. Se possível, comenta, tanto nas nossas redes sociais pessoais, como também nas do grupo paduense.com. Comenta lá, dizendo se você gostou, se aprovou, e se você gostou mais ainda, eu espero que você nos ajude compartilhando esse vídeo, para que, enfim, nós possamos dizer que é educação em tela.